Olá, eu sou o Mário Breder do Café Fora da Caixa e eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que minha filha fez. Minha filha de 12 anos, a Melissa, ela me fez uma pergunta quando a gente estava fazendo uma viagem de São Paulo para Curitiba e a gente abriu para ela fazer perguntas do que ela quisesse, né, enquanto a gente estava viajando ali, dirigindo, e ela fez uma pergunta assim: pai, se Jesus é a nossa referência de como temos que ser, de como temos que agir, se nós precisamos ser iguais a Jesus, parecidos com Jesus ao máximo, então o que a gente vai fazer quanto a casamento e a ter filhos? Se Jesus não casou e se Jesus não teve filhos, então quer dizer que não é para a gente casar? Ela sabe que é para a gente casar, mas ela estava com uma dúvida sincera. E aí eu comecei a responder para ela, porque essa é uma boa pergunta no final das contas. Então, pegue seu café, sente-se à mesa e bora conversar! A primeira resposta que eu dei para ela é que temos que casar porque é o mandamento de Deus. Esse é o principal ponto, né? Quando Deus fez o homem, ele fez o ser humano completo chamado Adão. Deste ser humano, ele tirou uma costela e criou Eva. E aí foi ali que ele falou para o homem assim, ó: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Então, casar e ter filhos, inclusive, é um mandamento de Deus. Se você perceber, Deus falou assim, ó: deixará o pai e a mãe. Ele falou isso para Adão, que nem tinha pai e mãe. Mas ele não estava falando para Adão, ele estava falando para toda a humanidade que já estava em Adão. Então todos nós que saímos, que viemos de Adão, nós temos essa ordenança que Deus deixou. E ele disse para deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. E se tornar uma só carne do homem com a mulher não significa necessariamente que quando tem a relação sexual vai virar uma carne só, vira uma coisa só. Na verdade, virar uma só carne significa um filho. Então, o filho é uma carne feita de duas carnes, pai e mãe, que torna uma carne só chamada filho. Carne aqui a gente está falando é um ser humano, um ser de carne e osso, né? Então, de dois seres de carne e osso que Jesus separou quando ele separou Eva de dentro de Adão, agora Adão e Eva, ou pai e mãe, se unem novamente e disso forma-se uma carne só, que é um ser de carne e osso chamado filho. Então, a ordenança de Deus era para que toda a humanidade tivesse casamento e tivesse filhos. Então, o casamento vem dessa ordenança de Deus lá no princípio, em Gênesis. É um princípio. Casamento é um princípio, filhos são um princípio, família é um princípio e nós devemos obedecer esse princípio. Então, se casamento é uma ordenança de Deus e casamento é o princípio, então por que Jesus não casou? Claro que a gente pode olhar para Jesus e falar assim, ué, ele ficou 30 anos se preparando para o ministério, durante 30 anos ele leu muito a Bíblia, ele se dedicou ao serviço de Deus e aí ele começou a fazer o ministério com 30 e ficou até 33, onde ele morreu na cruz, ressuscitou e foi para os céus. Então ele não ficou a vida toda aqui como a gente fica 80, 90, 100 anos, Jesus não ficou esse tempo todo aqui, e aí pode-se dizer que Jesus era celibatário, pode-se dizer que Jesus decidiu viver uma vida assim como Paulo, talvez. Mas deixa eu te falar aqui, ó, não é bem isso o que significa que Jesus não casou. Jesus não casou, deixou de casar, vamos assim dizer, porque ele decidiu ter uma vida celibatária, né? E aí muitos até questionam, será que Jesus era mesmo alguém que não casou? Será que ele não teve um relacionamento e um romance com Maria Madalena? Será que ele não teve filhos em que a Igreja Católica impediu que tivesse isso nos livros da Bíblia? Bem, deixa eu te falar claramente aqui, não. Tá? Por que não? Por que não teve todas essas coisas? Porque Jesus não veio de Adão. É isso que precisa estar bem claro. Assim como o pecado original, que foi feito por toda a humanidade, duas pessoas que existiam na época, Adão e Eva, né? Esse pecado está carregando para toda a humanidade, assim por um só homem, como por um só homem veio o pecado, por um só homem veio a salvação, Jesus Cristo. Esse homem
Paulo já chama ele de segundo Adão. Então Paulo diz que o primeiro Adão era Adão e pecou, e isso carregou a gente por gerações, a gente foi crescendo como filhos de Adão, né, com pecado. Assim, Paulo chama Jesus de segundo Adão. E aqui, o primeiro Adão era a alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O que a gente precisa entender é que Maria, quando ela se encontrou grávida, foi do Espírito Santo, porque o Espírito Santo colocou Jesus dentro dela. Então Jesus não é da linhagem de José, Jesus não veio de Adão. Então a ordem que Deus deu para Adão, para casar, para ter filho, para deixar o pai e a mãe, para se unir à sua mulher, para crescer e multiplicar-vos e encher a terra, essa ordem não valia para Jesus, porque Jesus não estava lá em Adão quando Deus deu essa ordem. A ordem que Jesus recebeu de Deus, do Pai, foi outra. Foi, vai lá, desce a terra, se torne como um, vá lá como homem, sofra todas as coisas que ele sofre, sofra as tentações, vença, seja aquele ser puro que nunca teve pecado. E aí, quando a morte tentar matar aquele que é perfeito, você vai vencer a morte, o inferno, e vai poder resgatar a todos e comprá-los com seu sangue para mim. Esse foi o propósito de Jesus. Isso foi a ordem que Jesus recebeu de Deus Pai, e ele cumpriu plenamente. Então, Jesus não casou porque Jesus não tinha essa ordem de Deus sobre ele, como nós temos. Jesus não teve filhos físicos porque ele não tinha essa ordem de Deus como nós temos. Isso é importante entender. Não é que Jesus não quis casar, não é que Jesus foi celibatário, que Jesus teve uma dificuldade sobre casar ou não. Jesus nem teve nenhum problema com isso. A missão de Jesus era totalmente outra. Em Efésios 5, 31 e 32, Paulo volta a trazer aquilo que foi falado lá em Gênesis. Então deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. E aí Paulo já vem emendando dizendo assim que isso era uma ilustração daquilo que vai acontecer quando Jesus se unir à sua noiva. Veja, Jesus ele vai sim casar, mas o casamento do próprio Deus, ele é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Isso aqui que a gente fala de casar e de ter filho, né, é uma sombra. Tudo que acontece aqui, lembra que nós somos imagem e semelhança de Deus? Então é uma imagem. A imagem é como se você visse um reflexo. É uma luz que bate em algum lugar e reflete para outro lugar. Então nós, em o nosso casamento e a nossa geração de filhos, ela é uma imagem daquilo que acontece com o próprio Deus. Jesus teve vários filhos a partir do nascimento do seu Espírito Santo. Todos nós que nascemos, que cremos nele, nascemos de novo, temos um novo nascimento do seu próprio Espírito Santo. E aí, se somos filhos do seu Espírito Santo, somos filhos de Deus. Então, sim, todos somos filhos de Deus a partir do momento que deixamos que o Espírito Santo faça nascer em nós o seu Espírito. E aí você entende também que Jesus quis que a sua igreja fosse a noiva dele. E aí esse relacionamento que Deus vai ter, que Jesus vai ter com a sua noiva, esse é o verdadeiro relacionamento para todo sempre. Esse é o verdadeiro relacionamento do qual o nosso casamento é uma sombra. Quando nós casamos e temos filhos, nós revelamos quem Deus é para os nossos filhos. Assim, quando a noiva de Cristo se une a Cristo, toda a criação verá como que Deus é. Toda a criação poderá enxergar tudo isso. Então, meu irmão, o teu casamento, fique muito feliz com ele. Se os seus filhos tiverem alguma dúvida sobre isso, pode dizer para ele que sim, é para casar, é sim para ter filho. Tudo isso é uma bênção, é uma ordenança de Deus. Aquilo que Deus dá ordem, ele é fiel para cumprir. Aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir e para cuidar. Tenha filhos, case-se, faça como Deus mandou, e você vai estar refletindo aquela verdade eterna de que Jesus se casará com a sua noiva, sua igreja santa, e de que todos nós somos filhos gerados pelo próprio Espírito Santo, aquele mesmo que gerou Jesus dentro de Maria. Deus te abençoe e até a próxima.